eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática empirismo e apriorismo jurídico. As contribuições do texto hoje são do professor Miguel Reale, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A colocação da ontognosologia jurídica como parte geral da filosofia do direito já indica, evidentemente, a escolha de certo rumo como necessária à determinação da realidade jurídica e de suas categorias lógicas. Para esclarecer melhor esse problema, vejamos como a matéria tem sido posta nas últimas décadas, pois se os empiristas respondem de uma forma e os aprioristas de outra, não são menos significativas as doutrinas que procuram rever suas conclusões, tentando uma compreensão integral da vida do direito. A ontognosologia jurídica representa também uma tentativa de superar em unidade nova os pressupostos empíricos e aprioristas, cujas teses fundamentais de suma importância aos estudos da filosofia do direito. Aqui a gente pode observar duas referências teóricas extremamente importantes: os aprioristas e os empiristas. Nós temos teóricos que defendem efetivamente cada uma dessas características, como o processo se constitui a priori e como o processo se constitui a posteriori. Ou seja, entre aprioristas e empiristas, nós temos efetivamente análises que são feitas diante dessas realidades teóricas apresentadas por esses teóricos quando vão efetivamente discutir a filosofia do direito, quando vão discutir efetivamente o direito, ou pensar a racionalidade do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Pedro Lessa, 1859-1921, assume posição eminentemente empírica, como se pode ver lendo o capítulo destinado à metodologia do direito e à determinação do conceito de dogmática jurídica. Lessa inspirou-se em Stuart Mill, que foi, além de grande economista e psicólogo, mestre de lógica, de filosofia moral e de política. A lógica empírica do pensador inglês influiu na substância do pensamento de Lessa, no sentido de fazer uma discriminação entre ciência e arte, ciência do direito e dogmática jurídica. Qual a tarefa que deve realizar a ciência do direito? Segundo Lessa, o jurista, no seu trabalho de ordem científica, deverá preceder como agem os estudiosos do mundo da natureza, partindo dos fatos, comparando-os entre si, notando as relações constantes, estabelecendo leis e atingindo, afinal, princípios. Aqui nós já trazemos um primeiro representante que vai efetivamente desenvolver e defender a característica do processo empírico, do processo que se traz basicamente a partir das próprias experiências produzidas dentro da área do direito, entendendo que é uma relação extremamente importante, porque aqui nós temos efetivamente condições que vão, em outras palavras, estar muito próximas com o próprio processo da dogmática jurídica, estabelecendo a partir dela efetivamente resultados, análises, compreensões dentro da área do direito. Então, o processo posteriori, como é a característica do empirismo, vai, em outras palavras, decorrer e discutir a partir desta linha de raciocínio. Vamos então ao nosso próximo slide. Para o pensamento dos aprioristas como Del Vecchio e Stamler desenvolvem, podemos aqui divergir no caminho que eles apontam a seguir. Podemos adiantar mesmo que a colocação ontognosológica do problema repele o apriorismo formal de Del Vecchio e Stamler.
que reduzem o direito à subjetividade pura, às formas vazias de conteúdo. Os adeptos do neoempirismo, tomando conhecimento da crítica ora resumida, observam que, quando eles partem de um fato jurídico, recebem esse fato em caráter hipotético, como se fosse jurídico, para depois, pelo cotejo de outras observações, verificar a verdade da hipótese em função, portanto, de dados experienciais. Tentaram, pois, eludir a objetivação, dizendo que eles não partem de fatos postos como jurídicos, mas dados hipoteticamente com este caráter, a fim de se fazer uma verificação a posteriori. Essa relação que se faz basicamente diante do processo dos a prioristas, que vai, em outras palavras, desenvolver toda uma linha de raciocínio que se constrói a posteriori, nós temos efetivamente o processo da subjetividade que toma conta desse cenário, que vai trazer grande parte das discussões e vai, em outras palavras, a partir desse processo construir as suas relações teóricas, diante de todos esses teóricos que estão dentro dessa relação do que nós chamamos de uma tendência teórica, que são os a prioristas, que vão efetivamente conduzir todas as suas discussões a partir do processo das verificações a posteriori, depois. Então esse é um dos aspectos importantes. Então a gente já consegue perceber aqui grande parte das diferenças que ocorrem dentro desse cenário, dessas tendências que se apresentam aqui de concepções teóricas. Vamos então ao nosso próximo slide. Toda regra jurídica traduz um imperativo de conduta, a obrigatoriedade de um comportamento, uma exigência de ação ou de omissão. Quando se fala em lei jurídica, fala-se na obrigatoriedade de um comportamento possível. A lei físico-natural, como já dissemos, é em sua essência uma súmula estatística dos fatos. O cientista, nos domínios da física, procura refletir o fato de sua objetividade, expressando-o em fórmulas possíveis, quantitativas e matemáticas. Há uma descrição ou uma explicação objetiva do fenômeno, de maneira que seja possível prever certas consequências, relativamente, uma vez advindas datas circunstâncias. É próprio da lei físico-matemático habilitar-nos a prever uma ou mais consequências como necessárias, uma vez configurada certa hipótese. A consequência resulta imanentemente do fato, não havendo necessidade de uma norma ou de uma regra exterior que venha juntar-se ao fato para garanti-la. A regra faz parte de um processo extremamente importante nas discussões da área do direito. Ela faz com que a partir dela se tenha uma referência de conduta em que a sociedade vai efetivamente respeitar esse processo. Não atendendo ao mesmo, constrói-se efetivamente a relação das sanções, que são, em outras palavras, na nossa leitura, uma perda de alguma coisa relacionada àquilo que não foi seguido a partir da regra exposta. Vamos então ao nosso próximo slide. Duguit prefere demonstrar que a objetivação não procede, porque as regras jurídicas não são regras de dever ser, nem tampouco imperativas. O direito, diz ele, é um conjunto de regras técnicas de caráter meramente hipotético e indicativo. O direito não obriga a isto ou aquilo, mas se limita a indicar certas consequências, toda vez que se verificarem determinadas hipóteses. O direito é indicativo. A regra de direito indica um caminho possível que fica na livre escolha do sujeito. Se o sujeito escolher um caminho, arcará com estas consequências. As regras jurídicas seriam, em suma, equiparáveis às leis econômicas, também
apresentadas como puramente indicativas. Será procedente essa afirmação de Duguit? Ao nosso ver, todos os esforços desenvolvidos pelos empiristas para mostrar o caráter meramente indicativo do direito falharam, e falharam à vista do elemento, sanção, cuja natureza não souberam explicar. Aqui nós temos duas linhas teóricas extremamente importantes, os a prioristas e nós temos os empiristas, que vão, em outras palavras, dar diversas contribuições para o pensamento da filosofia do direito, bem como também a racionalidade do pensamento para o direito. Cada uma delas, elas são apresentadas diante de uma linha de raciocínio, entendendo o direito como um processo a priori e entendendo o direito como um processo posteriori, que são as defesas de cada uma dessas linhas de pensamento. Quando analisamos e fazemos as críticas a cada uma delas, está estabelecido a partir do conceito de alguns aspectos que cada uma dessas concepções teóricas não conseguem responder, não conseguem trazer com clareza essas informações. E aí se faz efetivamente, se constrói a crítica a partir desse processo. Então, nós temos efetivamente aqui duas condições extremamente importantes que ajudaram muito a discutir o direito. Espero que tenha contribuído para vocês aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a teoria do direito a partir do pensamento da filosofia que se constrói diante de todo esse universo. As discussões do direito, as discussões da filosofia, bem como também as contribuições dos teóricos que trazem suas frentes de como eles percebem, como eles analisam, como eles racionalizam o entendimento do direito. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.